calor. Saí do Rio, irmão, estava 40 graus. Quando eu vou para lá pode estar melhor. Aí no Rio agora está frio, chegando a 20 graus. E aqui, eu acho que Deus está me castigando, viu? Porque eu vim para cá. Eu acho que não era para eu vir para cá, não. Mas nós estamos aqui nessa manhã para nos alegrarmos juntos no Senhor. A honra e a glória de tudo que vamos fazer nesta manhã aqui é para a glória do Senhor Jesus. Vocês concordam? Amém. Amém. Então eu vou esperar o povo de Deus sentar, se acomodar, para a gente começar então a ministração da palavra de Deus. Pode ir preparando o seu texto bíblico que está no livro de Reis. Primeiro livro de Reis, e o capítulo é o 19. O culto desta manhã está sendo transmitido pelo Facebook e nós já queremos dar as boas-vindas aos nossos irmãos, amigos que estão conosco na transmissão deste culto. Peço que você, se gostar, dê o seu like, compartilhe, ajude-nos a propagar o Evangelho pelas redes sociais. Esse meio de comunicação está sendo usado para o crescimento do reino de Deus. Quero agradecer também o nosso diácono, o irmão Francisco Lima, que está lá no Rio Grande do Norte, nos ajudando nessas transmissões. Deus abençoe você, Francisco, tenha uma bênção de Deus para você. Vamos ler o texto da palavra de Deus, irmãos? Amém? Capítulo 19 de 1 Reis, versículos 9 ao 14. Versículos 8 ao 14. Eu dei o 8, a igreja deu o 9 e assim sucessivamente. Ok? Todos acharam? Levantou-se, pois, e comeu, e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele, e lhe disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. Disse ele: sai para fora, eis que passava o Senhor, um grande e forte vento despedaçava as tendas do Senhor. Nós vamos repetir esse versículo. O pastor Elias vai ler com a igreja para dar mais ênfase, para nós ouvirmos a leitura bíblica pela igreja. Leia de novo esse versículo, por favor. E Deus lhe disse: saia para fora deste monte, perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebravam as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, ou terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na capa, saiu para fora, pôs-se à entrada da caverna. Então veio uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos,
matar os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, estamos diante de Ti nesta manhã, Senhor, com a Tua palavra para a meditação. Nós dependemos inteiramente do Teu Espírito. Nos ajude, Senhor, a entender os mistérios da Tua palavra já revelada. Abençoa-nos nesta manhã e fale conosco. Nos dê inspiração, graça, sabedoria proveniente de Ti, Senhor. E abençoe o Teu povo. Nós dependemos inteiramente da Tua graça. Não nos deixe só, em nome de Jesus. Amém. Podem tomar assento, meus irmãos. Gostaria nesta manhã de meditar nesse texto bíblico. É um texto bastante importante para nós, porque ele fala diretamente à igreja. E dele nós podemos tirar lições maravilhosas para o nosso crescimento espiritual, crescimento da igreja. Eu gostaria de falar sobre o selo do profeta. Você vai ver nesse texto que lemos que por 2 vezes Elias falou com Deus do seu zelo pela obra de Deus. E ele entendia perfeitamente que ele estava pagando um alto preço por essa atitude, esse gesto de ser zeloso pelas coisas de Deus. Então eu gostaria de trazer aos irmãos uma palavra bíblica sobre esse texto, sobre a vida de Elias e as lições que ele nos deixa com as suas atitudes. Elias, como todos aqui sabemos, foi um profeta extremamente zeloso pelo seu ministério e pelo Deus de Israel. Por causa disso, ele enfrentou o sistema da época. Israel estava desviada, a nação estava corrompida, adorando deuses estranhos, os Baalins, os Tarotes, os deuses dos fenícios. E Elias se contrapôs a esse sistema e falou a verdade de Deus para aquele povo. Isso demonstra o zelo. Zelo, o que é zelo? Nós precisamos ser zelosos como crentes em Jesus. O que é zelo? Zelo é o cuidado, é a preocupação com as coisas certas. E eu quero nesta manhã não fazer disso aqui um monólogo, mas eu quero compartilhar com os irmãos e ter um feedback dos meus ouvintes nesta manhã. Elias era um homem zeloso, certo ou errado? Certo. O que é zelo? Estou ouvindo vozes aqui. Cuidado. A igreja é zelosa. A Bíblia diz que o Senhor separou para si um povo zelo. E o que mais, irmã Mera? Zeloso de boas obras. Zeloso e de boas obras. Nós somos um povo zeloso como Elias. Zelo, então, é cuidado com o bem-estar. Principalmente quando nós temos em mãos o cuidado com as coisas alheias. Na qualidade de mordomo, que nós somos mordomos da casa de Deus, cuidamos das coisas que não são nossas, a igreja de Deus, a obra de Deus, as coisas sagradas, nós temos responsabilidade e vamos dar conta daquilo que Deus confiou nas nossas
auxiliares como obreiros, as irmãs que trabalham e os crentes em si devem ter cuidado também com a sua salvação, com os dons que recebeu do Senhor. Deus depositou em você dons que o mundo não tem, dons espirituais, qualidades, vocação. Lembra-se da parábola dos talentos? Teve um que escondeu o talento. Eu acho que ele queria ser zeloso demais. Ele disse: eu sei que o Senhor é um homem que cobra, então eu escondi o talento. Mas ele não foi zeloso em multiplicar o talento. Então, a obra de Deus exige de nós cuidado, zelo. E Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse: Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e de que mais? Os obreiros, de que mais? De que mais? Da doutrina. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Olha o zelo aí. Agora eu vou perguntar aos irmãos: posso não? Vocês não vão ficar zangados comigo se eu ficar fazendo perguntas? Posso perguntar? Por que nós temos que ser zelosos? Por quê? Porque o nosso Deus é zeloso. Eu não combinei nada com a irmã Norma, mas ela foi direto ao assunto. Porque nosso Deus é zeloso. Deus é zeloso. Ele tem ciúme de nós. Não é o que a Bíblia diz? Ele tem ciúme de nós. O Espírito Santo tem ciúme de nós. Porque nós somos propriedades dele. E ele cuida de nós, porque ele tem zelo de nós. Ele cuida de você, meu irmão. Ele cuida de você, minha irmã, porque você é propriedade de Deus. Por que nós temos que ser zelosos? Porque o nosso Deus é zeloso. É da natureza de Deus o zelo. Deus é zeloso por natureza. Quando nós estudamos a teologia de Deus, nós estudamos a natureza de Deus, aquilo que nós chamamos de os atributos de Deus. Os atributos de Deus são as qualidades de Deus como pessoa. Deus não é um objeto, Deus é uma pessoa. E ele tem atributos pessoais, aquilo que nós chamamos de atributos morais. E dentre os atributos morais de Deus, Deus é santo. Ele não pode ver o erro, ele não pode suportar o pecado, por causa da sua santidade. Porque Deus nos concedeu também todos os meios para a gente ter o zelo. Quando alguém aí lida com o zelo da casa, toma como propriedade os elementos para zelar. Vai limpar a casa, o que é que a mulher precisa logo? Vassoura, o que mais? Água sanitária para matar os micróbios, desinfetar o ambiente. Você conhece a mulher zelosa pela sua casa. Você conhece o obreiro zeloso pela igreja. Você conhece o marido zeloso pela sua mulher. Conhece a esposa zelosa pelo seu marido. Está lá em Provérbios. Todo mundo conhece a mulher virtuosa quando o marido sai na rua. Ele não sai com a gravata toda torta, todo sujo, colarinho amassado e etc. Porque a mulher, a primeira é cobrar: meu velho, você não vai sair dessa maneira, você vai me representar mal por aí. E aí aparece a qualidade do zeloso. Você conhece o sujeito zeloso quando você olha pelo sapato dele todo limpinho, engraxadinho, brilhoso.
Meu irmão, eu acho que vocês não vão gostar dessa mensagem hoje aqui não, viu? Fala a Deus. Não que vocês não sejam zelosos, mas quando a gente fala em zelo, a coisa aperta para todo lado, para mim também. Mas eu estou disposto a ser apertado pela palavra de Deus. E vocês? Estão dispostos? Vamos seguir adiante? Então nós temos que ser zelosos porque Deus é zeloso. Zelo é cuidado. Cuidado é preocupação com o bem-estar. Isso é zelo. Por que nós temos que ser zelosos? Porque Deus é zeloso. É da sua natureza o cuidado, o zelo, para que nós sejamos santos. E aí Deus nos concedeu todos os elementos necessários para nós exercermos a zeladoria, o cuidado, o desvelo. Ninguém pode se justificar diante de Deus. Ah, Deus, eu deixei a coisa assim porque eu não tinha meios, eu não tinha condições. Deus nos dá a palavra, Deus nos dá o seu Espírito, Deus nos dá os dons, Deus nos dá a sabedoria, Deus nos dá tudo para nós sermos zelosos. Vamos adiante. O zelo tem um preço. Quem aqui nessa manhã quer ser mais zeloso ainda? Levante a mão. Olha, o zelo às vezes nos leva a conflitos inevitáveis e imprescindíveis. Todo sujeito zeloso vai ter problemas. Teve um período na minha vida que me apelidaram até de coronel. Lá vem o coronel. Uma irmã doentinha da igreja, ela era doente dos nervos, e ela fez até uma música por causa do zelo, do cuidado. Então Elias, eu estou dentro do texto, era um homem zeloso, e por ele ser zeloso, ele comprou uma briga, uma guerra. Logo com quem? Com Acabe, que era o rei de Israel, e com a sua mulher. Meu irmão, não mexa com a mulher. Às vezes você comprar briga com um homem é até mais fácil, mas com a mulher do homem, mas Acabe estava desviado. Ele foi buscar uma mulher feiticeira lá na terra dos fenícios, na região de Tiro, Sidom. Casou com aquela mulher, a mulher trouxe todos os ídolos, fez do palácio um ambiente de extrema corrupção espiritual. Ali, como é que chama aqui? O cativó. Comia solto. A adoração a Baal. Baal tinha como símbolo um bicho de chifre, todo esquisito. Era o demônio. Trouxe para dentro do palácio de Israel a adoração a Baal e aos seus ídolos. Ela criou o ministério de Baal. 450 profetas, mais o desdobramento dos adoradores da mulher de Baal. Aquilo virou um ambiente totalmente carregado, corrupto. E agora eles entendiam que Baal era o deus da chuva. E tinha toda vez que oferecer sacrifício para que Baal fizesse chover, tivesse alimento, tivesse semente, plantasse, colhesse e tal. E Elias disse: gente, vocês estão desviados. Baal não é o deus da chuva.
Eu quero ver Baal fazer chover. Quanto tempo ficou sem chuva? Quem lê a Bíblia aí? Quanto tempo ficou sem chuva? 3 anos e meio. Imagine esse sertão, 3 anos e meio sem chover. Baal não está por aqui não, fique tranquilo. Enquanto nós estivermos aqui, Baal está longe. E agora secou tudo e Baal não fez chover. Elias arrumou inimigos por causa do zelo. Arrumou um grande combate com o sistema, porque aquilo não era apenas o rei e a mulher do rei, era o sistema todo que estava corrompido. A economia, o culto, a sociedade, os costumes, os hábitos, as famílias corrompidos. E Elias arrumou um combate. Leia Reis 19:10. 1 Reis 19:10. Achou aí na sua Bíblia? E disse: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Por quê? Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, e mataram os teus profetas da espada. e eu fiquei Só e procuram tirar minha vida. Elias disse que estava só. Irmão, sujeito zeloso às vezes fica só, combatendo contra o sistema. Nós vivemos um período no Brasil de apostasia. O Evangelho está sendo grandemente bombardeado pelas heresias, pelos desvios de doutrinas. Estamos vivendo hoje no Brasil uma transformação de um cristianismo puro para um cristianismo misturado, contaminado. E muitos estão se deixando levar por essas falsas doutrinas que estão por aí proliferando. Você abre aí as redes sociais como o YouTube e outras e vai ver ali verdadeiras aberrações, irmãos. Cultos totalmente divorciados da Bíblia, da palavra de Deus, dos ditames da verdade da palavra de Deus. E agora, quando você se levanta com a doutrina bíblica nua e crua como ela é, você parece que é crente estranho, pregador estranho. Se Paulo viesse hoje ao nosso mundo, a agenda dele estaria vaga. Ninguém convidaria Paulo. Você acredita nisso? Pelo zelo. Paulo era tão zeloso que ele escreveu aos Coríntios dizendo: porque estou zeloso de vós. Aquela igreja estava desviada, a igreja de Corinto. A igreja era rica, tinha tudo. Tinha todos os dons espirituais. Está lá no capítulo 3 de 1 Coríntios: porque nenhum dom vos falta. Mas a igreja estava totalmente corrompida. Pecado de adultério, incesto dentro da igreja. A Santa Ceia era uma celebração movida a vinho com embriaguez e tantas coisas mais, uma desordem total. E Paulo escreve aquela primeira carta aos Coríntios, porque estavam dizendo que Paulo era um embusteiro, Paulo não era apóstolo coisa nenhuma, que Paulo era um intrometido, que não era nada daquilo. Aí você lê a carta de Corinto, Paulo nervoso parece, e ele diz assim: porque eu estou zeloso de vós, como quem há de dar conta ao Senhor. Aleluia. E no capítulo 11 da segunda carta ele escreve: temo, receio, que assim como a serpente enganou Eva, vocês
também sejam enganados. Olha o zelo. Quando você lê a carta aos Gálatas, leia a Bíblia, você vai ser muito beneficiado. A carta aos Gálatas, Paulo enfrenta os opositores. E ele diz: ó insensatos Gálatas, quem transtornou a mente de vocês e corrompeu a doutrina, ainda que um anjo viesse e pregasse outro evangelho, seja anátema. Vocês iam bem, corriam bem, quem vos deturpou a mente? O zelo de Paulo. Elias era um homem zeloso. Acabe era um rei corrompido, dominado pela mulher. Acabe quis comprar a vinha de Nabote. Nabote não pôde vender a vinha porque era de família. E chega o rei triste em casa, meio acabrunhado. O que houve, marido? Nabote não quis me vender o sítio dele. Eu quis comprar por dinheiro, quis trocar e não quis. O diabo se levanta naquela mulher, Jezabel, arma uma trama, mata Nabote e dá a vinha para o seu marido. Esse era o estado de corrupção que a nação estava, meus irmãos. E Elias enfrentando essa situação terrível. Jezabel era uma mensageira de Satanás. Jezabel era uma mulher corrompida totalmente. Uma mulher que vivia sob a inspiração dos demônios. Jezabel ficou tão famosa na Bíblia, meu irmão, que ela aparece lá em Apocalipse, corrompendo a igreja do Apocalipse, da igreja da Ásia. E o Senhor reclama dizendo: tenho aí alguém que segue Jezabel e ensina o povo a se corromper. Jezabel morreu triste de uma maneira horrorosa, mas o espírito da Jezabel ainda continua por aí, meus irmãos, corrompendo, deturpando, destruindo famílias, igrejas, crentes. O mesmo sistema, o mesmo princípio, o mesmo modus operandi de Jezabel continua da mesma maneira. A corrupção da doutrina. E nesse sentido, Elias se levanta como um opositor. E naquela seca tremenda, o rei sai procurando pastos para o gado e não encontra. Aí de repente ele dá de cara com Elias. Ele olha para Elias e diz assim: é você o perturbador de Israel? Ele diz: não, rei, o perturbador é você, que se desviou de Deus, casou com uma mulher feiticeira e desviou o povo de Deus. Essa era a situação. Então, meus irmãos, o zelo muitas vezes nos leva a conflitos. Se você quer ser um crente zeloso, uma crente zelosa, saiba que você vai encontrar sempre oposição. Agora vamos adiante. No combate da vida espiritual, o zelo às vezes nos leva a tomar medidas extremas. Eu não sei se em algum momento da sua vida, pelo seu cuidado, pelo seu zelo, você já foi obrigado a tomar medidas extremas. Já passou por isso alguém aqui? Um irmão ali passou. Quem mais passou? É bom ou é ruim? É aí que alguns relaxam. É aí que alguns ficam com medo. É aí que alguns cedem. Às vezes você tem um filho adolescente. Eu não tenho mais, meus filhos já são todos adultos.
Mas é uma fase difícil. E a coisa mais difícil é para um pai zeloso, uma mãe zelosa, dizer não para o seu filhinho tão mimado, para a sua filhinha tão mimada. Eu estou certo ou estou errado? É difícil. E é aí que muitos não sabem dizer não. Tem uma coisa, irmão, que nós chamamos de habilidades sociais. Habilidade social é você desenvolver a capacidade de dizer não sem perder o amigo. Muitas vezes a pessoa não quer perder o amigo e não quer dizer não. Entra em cada furada. Mas aprenda a dizer não. Aprenda a contestar o erro. Aprenda a discutir a situação para convencer. Paulo ensina isso a Timóteo, dizendo: Timóteo, convença pela palavra. Aleluia. A palavra de Deus é poderosa para redarguir. O que é redarguir? Redarguir é você convencer na discussão o outro com a verdade. Se o pastor vê a coisa errada e ele ficar calado, ele é conivente com o erro. E tem aquele irmão que vê a coisa errada e vai cobrar sempre do pastor. Pastor, o senhor não está vendo isso não? Pastor, o senhor não viu aquilo não? Aí eu, no meu caso, eu pergunto: irmão, o que você fez? Porque a Bíblia diz assim: se vê teu irmão pecar, Mateus 18, o que faz? Vamos ler a Bíblia. O que diz a Bíblia? Se teu irmão pecar, o que faz? Vai a ele. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Se não te ouvir, o que faz? Está lá no texto, Mateus 18. Chama testemunha. Se não ouvir você as testemunhas, o que faz? Levam à igreja. E a igreja é a autoridade máxima para decidir as coisas. Por isso que as decisões importantes é feito com a igreja, tem o respaldo da igreja. Por isso que a disciplina na igreja é parte do zelo bíblico. Paulo diz aos Tessalonicenses: olhai aqueles irmãos desordeiros que não andam segundo a nossa tradição, afastai-vos deles. Paulo diz isso, o seu zelo. João diz assim: se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, completa. Não recebais em casa, e nem tampouco o salteio. Leia a Bíblia, 1 de João. Nem a saudação aquele sujeito merece, porque é rebelde. E o zelo leva à disciplina, e Deus disciplina. Aquela igreja de Corinto tinha um sujeito adúltero, se prostituindo com a madrasta, e Paulo disse assim: eu já determinei no meu espírito em você que o tal seja destruído. Isso é pesado, irmão, mas é o zelo pela coisa certa. Aleluia. E manter a igreja hoje no eixo, no caminho, na direção, não é fácil. Nós lideramos esse campo de trabalho com muitas igrejas. É problema todo dia. Todo dia o gabinete está lá. Não é porque a igreja não presta, nem os irmãos não prestam. É porque é obra. Mas graças a Deus, que quando nós estamos no prumo, Deus tem um prumo, não tem? O profeta não disse? Eu vi um homem e ele tinha um prumo na mão. Para que serve o prumo, então? Pedreiro, para que serve o prumo? Para quê? Aprumar para cima. Você não põe o prumo do lado, você põe de cima para baixo. O prumo está lá em cima e você está aqui embaixo. E você tem que
leva a tomar medidas extremas. Quando o pastor Elias tomar alguma medida extrema aqui, examine logo a palavra de Deus. Aleluia. Se estiver dentro da palavra de Deus, não discuta. Glória a Deus. É perigoso. Miriam não concordou com Moisés, seu irmão, juntou com Arão, seu irmão, e começou nos cantinhos lá. Só usa ele, Deus só usa Moisés, não era possível, eu também não sou profeta. E a Bíblia diz assim: e Deus ouviu aquela murmuração. Deus ouviu. E o zelo de Deus se acendeu de tal maneira que Miriam ficou leprosa. A lepra era a doença mais humilhante que tinha. Deus não quer na sua igreja crente leproso por causa da língua. Não quer. Por isso ele usa a palavra, ele dá a palavra, para que nós andemos no caminho, na direção, no prumo. A igreja aqui está aprumada, não está? Está, irmãos? Ou não? Todo mundo fala. A igreja aqui está aprumada ou não? Se não tiver, vamos aprumar. Deus usa prumo. Deus usa esquadro. Deus usa régua. Deus usa a linha. Deus usa o nível. São instrumentos do zelo de Deus. Deus quer entrar na sua casa e ver a casa toda certinha, porque Ele mora nela. Deus não mora em casa toda. Deus mora em casa aprumada, alinhada e etc. Mas olha, Elias passou momentos difíceis e ele teve que tomar uma atitude que foi a gota d'água. E eu pergunto a vocês, qual foi a atitude? A irmã Messia vai dar um doce para quem acertar. Qual foi a atitude que Elias tomou? Que foi a gota d'água? Ô gente, eu vou embora. Quem está falando? Matou os falsos profetas. Pronto. Matou os profetas de Baal. E aí eu pergunto à igreja, você já está disposto ou disposta a matar os profetas de Baal? Porque às vezes o sujeito quer ficar em cima do muro, fazer negociadas. Não é bem assim não, vamos. Hoje tem um tal de relativismo. O mesmo relativismo do Éden está em voga por aí hoje. Lá no Éden a serpente perguntou à mulher, como foi que Deus disse? Ela disse, olha, ele falou para a gente não tocar naquela árvore do conhecimento. Aí entra o relativismo. Não é bem assim. A gente pode servir a Deus e a Baal. Não é bem assim. É porque Deus sabe que o dia que você comer, você vai ser igual a Ele. Essa doutrina, meu irmão, ela anda por aí. Não é bem assim não. Aquele pastor está muito radical. Pastor Samuel é da antiga. Graças a Deus que eu sou da antiga. Eu vi o mar vermelho se abrir. Eu vi a terra se abrir e engolir 3.000 de rebeldes de uma vez só. Eu vi o maná cair do céu nas vigílias, muitas noites. Tem
uma geração de crente hoje que não viu nada disso. É um crente light, tudo é light. Não dobra mais os joelhos, não ora, não clama, não grita, não suplica, não derrama lágrimas. Chega na igreja, nem dobra o joelho mais. Aquelas igrejas toda escura, uma coisa esquisita, uma fumaça que sobe, parece até a fumaça do inferno. Aquelas luzes psicodélicas. Que culto é esse, gente? Uma danceteria maluca? Deus está longe disso. Mas, se você tomar medidas extremas, você vai sofrer. E a coisa chegou a um tal ponto que a gente chega aqui no capítulo 18, não é 18? Versículo 20. Vamos ler todos? Vamos ler a Bíblia, gente. Vamos ler a Bíblia. 1 Reis 18 e 20. Vamos lá? 1, 2, 3. Então. Está fraco, está fraco. Então. Enviou Acabe a todos os filhos de Israel E ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então. Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se a Baal, seguiu. Porém, o povo não respondeu nada. O que você acha disso aí? Você lê o texto, que lição você tira disso? Qual é a pergunta crucial que Elias fez? Qual foi a pergunta que ele fez aí? Crucial, diga comigo. Oh meu Deus, está difícil hoje lidar com a igreja aqui. Por que cochear entre dois pensamentos? Meu irmão, a dúvida é a grande cunha do pecado. A dúvida. Não sei se vou, não sei se fico. Tenho vontade de ir, mas eu tenho vontade de ficar. Eu não sei se é Baal, eu não sei se é o Deus de Elias. Eu não sei se é Assembleia, eu não sei se é CCB. Eu não sei se vou lá no Pentecoste ou se vou para a Católica. Eu não sei se oro ou se deixo de orar. Na dúvida, Elias fez uma proposta que lhe custou caro. Por que cochear entre dois pensamentos? Eu vou perguntar aos irmãos, eu vou catucar vocês até vocês falarem com a gente. O que é cochear? Essa linguagem está aqui no Nordeste. O que é cochear? Elias, o que está vendo com o povo? Cochear? Lá no Ceará eu ouvi a irmã falar uma vez: o meu gatinho está caxingando. Aí vocês sabem o que é caxingar, ou não? É uma linguagem daqui. O que é caxingar? Mancada a perna. É cochear. Olha lá, a irmã levantou a pegadinha dela ali. Cochear. Deus não quer os crentes andando assim. Deus quer os crentes andando firme. A igreja dos Hebreus estavam cocheando. Não sabia se seguia Jesus, o cristianismo,
ou se voltavam ao judaísmo. A perseguição estava muito grande, então estavam com vontade de voltar ao judaísmo, que o judaísmo não é perseguido. Irmãos, o Brasil está chegando nesse momento. As perseguições estão vindo. A porta do Evangelho está se estreitando no mundo. As perseguições às igrejas estão aumentando no mundo cada vez mais. E vai chegar um momento que não dá para cochear entre dois pensamentos. Ou é ou não é. Ou é crente ou não é. Ou serve a Deus ou não serve. Malaquias viveu esse momento. Ele disse: então vereis a diferença, irmão, entre o que serve e o que não serve, entre o crente e o mundo, entre o salvo e o não salvo. Quem é santo, santifique-se ainda. Quem é imundo, suje-se ainda. Deus quer saber de que lado nós estamos. É isso. Eu estou do lado direito. E você? Do lado de Cristo. Aquele povo estava na dúvida, cocheando entre dois pensamentos. A pressão estava tão grande, a opressão estava tão grande, que eles mataram os profetas do Senhor, destruíram o culto, os altares, e agora quem estava imperando era o demônio de Baal, dominando a situação. E agora Elias se levanta com o zelo de Deus. E no zelo de Deus ele diz assim: por que cocheais entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, siga Baal. Se o Senhor é Deus, siga o Senhor. Aleluia. Meu irmão, a Bíblia nos manda a fazermos cada vez mais firme a nossa vocação. Pedro nos ensina isso. Fazei cada vez mais firmes a vossa vocação no Senhor. Isso quer dizer, cada vez mais afirme a sua fé, reafirme a sua conduta cristã. Nós estamos vendo, meus irmãos, com muita tristeza, moços e moças das nossas igrejas serem desviadas nas universidades públicas. Há uma pressão muito grande para o desvio da fé. Isso está acontecendo. A pressão ideológica, a filosofia maldita do materialismo, do ateísmo, do anticristianismo está sendo muito grande, não é mais velado. Há um tempo atrás, duas mocinhas estudantes da UERJ, no Rio de Janeiro, depois da escola dominical, nos procurou no púlpito da igreja: pastor, o que é que nós vamos fazer? Nós somos pressionadas pelos nossos professores, porque somos crentes. E quando a gente discute a causa do Evangelho, ele diz: esses pastores de vocês aí. Graças a Deus, os pastores ainda estão na posição de Elias. Porque olha, jovens, nascidos na igreja, criados na escola dominical, professor de criança, enveredou, deixou Jesus, a ideologia marxista entrou no coração e na mente, hoje está lá vivendo uma vida homoafetiva, homem com homem. A mãe crente tem a maior tristeza. Está lá os dois vivendo dessa maneira. Inimigo não quer nem ouvir falar de igreja. A semente maligna está sendo semeada enquanto muitos de nós estamos dormindo. É o joio. Na parábola do joio,
A semente foi semeada enquanto o agricultor dormia. No dia seguinte, quando eles levantaram, viram um joio no meio do trigo. E eles perguntaram: meu senhor, quem fez isso? Sabe o que o senhor da fazenda disse? O que foi que ele disse? O inimigo fez isso. E o texto diz: enquanto eles dormiam, alguém semeou o joio. O joio. Por isso, irmãos, vamos educar as crianças. Vamos injetar a mensagem do Evangelho nas crianças. Vamos criar o caráter cristão nessa gente, para que depois de adulto não se desvie dele, da verdade. Porque a pressão do mundo é muito grande. O espírito de Jezabel estão por aí, nas universidades, nas escolas, ensinando ideologia de gênero, sexualidade prematura para as crianças. E a igreja não pode se calar diante desse desafio. Deus está levantando os Elias para bradar nessa terra, defender a verdade do Evangelho enquanto é tempo. Ainda que sejamos taxados de arcaicos, antiquados, quadrados, homofóbicos e tanta coisa mais. Estão gostando dessa mensagem? É a pura realidade do momento. Não temos que chegar aqui para fazer massagem no ego dos crentes, enquanto o problema cresce pelo mundo afora e os filhos dos crentes sendo tragados por essa avalanche. Meus filhos jovens, fiquem firmes, sustentem a doutrina da fé em Cristo Jesus. Não se desvie para a esquerda nem para a direita, porque o que há de vir virá e não tardará. Seja zeloso pelas coisas de Deus. Tenha zelo pelo que aprendeu. Não vá na onda porque é professor, professora, é catedrático nisso, PH naquilo, não importa. Você é sábio. Você é tão sábio que escapou do inferno. Enquanto muitos doutores, cheios de letras, estão caminhando para a perdição eterna, porque não querem Jesus. Oh, Deus maravilhoso. Obrigado, Jesus. É isso. Aleluia. Oh, Deus lindo, santo. Glória a Deus. Aleluia. No combate, o zelo nos leva a medidas extremas. Às vezes o pai tem que tomar medidas extremas com o filho, até tirar o celular do filho. A coisa está tão evoluída, irmão, que daqui a pouco a criancinha já nasce com o celular na mão, já nasce digitando WhatsApp, Facebook, né? Crianças nas igrejas nossas, viciadas. Aqui talvez não tenha isso. Joguinho. Tem isso aqui? Joguinho em grupo. Crianças lá do outro lado do mundo, do outro lado do estado, se conhecem no jogo, passa madrugadas inteiras viciadas no jogo, não faz mais nada, não brinca, não joga, não faz mais nada, dentro do quarto o dia inteiro no joguinho, afetando a mente, o coração. Que crente será essa criança amanhã? No combate, o zelo nos leva a tomar medidas extremas. Podemos chamar de exceção à normalidade. Foge aos parâmetros da vida comum, às vezes, à medida que se toma. Seja na igreja, seja na família, seja na escola, se toma medida, às vezes, que foge àquela rotina.
Quando sai da rotina, as pessoas não gostam, não querem. Quer ver como os crentes não gostam? Irmão, nós vamos ter 30 dias de oração, não tem mais ensaio de nada. Aí tu mas o ensaio era tão bom, meu pastor, que esse negócio de orar 30 dias, isso é fanatismo. Mas todo sábado a gente tinha o nosso encontrozinho para pizza, agora tem que orar. No combate, as medidas extremas são levadas a efeitos por necessidade. Vamos orar mais, igreja. Vamos clamar mais. Vamos ler mais a Bíblia. Vamos entender melhor a doutrina. Vamos aguçar a nossa visão de mundo aí fora. O crente não fica dentro do casulo ali, olhando só o seu buraquinho ali, o seu ambientezinho. Olha o mundo como está. O mundo geopolítico, as guerras, os conflitos, as nações que estão fechando as portas às igrejas, igrejas sendo incendiadas, crentes sendo mortos. Olha isso é parte das missões. Vamos entrar de cabeça em missões aqui nessa igreja para abrir os olhos. Não tem como fazer missões sem olhar o mundo, o globo. Levantai os olhos e vede os campos que estão brancos para a ceifa. Olha os conflitos que estão pelo mundo afora. Olha os blocos como estão se unindo. O BRICS agora aumentou o seu número de nações. O que isso quer dizer? Aonde vamos chegar? Qual é o fim disso? Procure abrir os olhos. A nossa nação como está caminhando? Não, pastor, está tudo bem, está tudo. Não está tudo bem. Você é cidadão do céu e da terra. Olhe para o céu, mas olhe para a terra. Para onde a igreja está caminhando? Para onde nós estamos indo? Como será o nosso culto daqui a 10 anos? Quem serão os crentes daqui a 15 anos? A igreja estará orando daqui a 15 anos? Os crentes estarão dobrando os joelhos quando entrarem no salão daqui a 10 anos? Terá culto de oração? Teremos escola bíblica dominical? Essas perguntas precisam ser respondidas agora, antes que a crise chegue. Vamos adiante, eu quero encerrar, meus irmãos. Meu relógio está atrasado. Se é aquele que está certo, ou é o meu que está atrasado. A igreja vive este momento de Elias. É um momento de resignação e de renúncia. Precisamos aprender a renunciar se quisermos sobreviver nesse avalanche de pecados. Elias chegou ao extremo de matar os 450 profetas de Baal. Olha, 1 Reis 19:3. E nós vamos caminhando para o que, vendo ele, se levantou e, para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo o quê? O que ele pediu? A morte. Ele disse: já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Irmão, esse zelo de Elias levou ele a um estado emocional muito profundo. E é isso que eu quero falar agora, preste bastante atenção.
zelo mexe com a nossa estrutura física e emocional. Porque o sujeito zeloso, ele fala. O sujeito zeloso critica. O sujeito zeloso cobra. Isso mexe com o seu estado emocional. Elias saiu dali arrasado. Só para a gente refletir. Tem momentos na nossa vida que nós ficamos como Elias. Nós não somos super-homens. Não existe na igreja super-mulher. Às vezes você olha o pastor, acha ele um gigante. Tiago, ele disse, Elias era homem, sujeito às mesmas paixões que nós. O que isso quer dizer? Elias não era gigante. Elias não era super-homem. Tinha suas fraquezas, tinha suas limitações, tinha seus momentos de inflexões, tinha suas crises existenciais, que não compartilhava com ninguém. Você não vê Elias compartilhando isso com ninguém. Tem coisas na sua vida que você morre com elas. Segredos que você não compartilha com ninguém, você leva para o túmulo. Mas Deus sabe. Deus vê. Desgaste emocional de Elias chegou aos limites. E olha, eu vou lhe falar um pouco sobre essa personalidade de Elias. Elias era um homem de um temperamento talvez melancólico. Temperamento melancólico leva o sujeito com facilidade à depressão. Elias era melancólico. Você vê aqui a melancolia dele. Davi era melancólico. Paulo era um homem extremamente melancólico. No final da vida, Paulo preso lá em Roma, ele escreve uma carta que era pura melancolia. De volte, meu filho, vem depressa ter comigo. Todo mundo me abandonou, eu estou só. Só Lucas está comigo, venha depressa antes que eu morra. Combati o bom combate, acabei a carreira. Aquilo era o coração melancólico. João Batista era melancólico, apesar daquele ímpeto. No final da vida, preso, ele pergunta aos discípulos: vai lá, pergunta a Jesus se ele é o Messias mesmo. João Batista, o maior dos profetas. Quanto mais Elias, coitadinho de Elias, quanto mais eu. Pergunta se ele é o Messias mesmo ou se a gente vai esperar outro. Talvez João Batista pensava que Jesus ia escapar da cruz, ia tirar ele dali. Eu vou pregar, vou arrebentar mesmo, vou pegar firme com esses escribas, que Jesus vai me livrar. Qualquer hora ele me livra do sufoco. Mas Jesus não livrou. Ele foi para o cárcere. E como Jesus não livrou, ele fica agora num conflito interno. Quando Deus não dá sua resposta ao obreiro, às vezes você fica entre a cruz e a espada: Senhor, o que está acontecendo comigo? Aí vem a melancolia: é para largar tudo, é pastor, vem cá. Eu vou entregar aqui a congregação de Uricuri.
que houve, irmão? A pressão está muito grande, eu não aguento mais. Ai, meu Deus. Estou me descabelando, derrapei a cabeça, mas não tem jeito. São os momentos da crise que todos nós passamos. Em nível de pastor presidente, até de zelador da igreja. Zelador, às vezes, quer dar vassourada no irmão quando vai cobrar a limpeza. Não está limpo não, irmão. Vai, pega a vassoura. Suporte, porque é o momento da crise. A pessoa está na crise. Aquilo vai passar. Mas Elias encontra-se numa crise tão profunda por causa do zelo, que ele chega a pedir a morte. Tenha cuidado, irmão, não peça a morte, viu? Se você pedir, Deus vai te dar. Não deu para Elias? Deu ou não deu, irmão? Ele pediu. Tá bom, Elias, você está pedindo? Então vai lá, consagra o profeta no teu lugar. Consagra Eliseu no teu lugar, consagra Jeú como rei. Quando ele fez isso, o carro de fogo desceu. Suporte a crise, suporte a pressão, mantenha o zelo, mantenha o cuidado, fale o que convém a sã doutrina, porque a responsabilidade é de Deus pela sua palavra. Ele diz: eu velo pela minha palavra, ela não voltará para mim vazia. A igreja não vive de conversa fiada, ela vive da doutrina. Pode faltar tudo na igreja, mas a doutrina bíblica não pode faltar. Essa é uma das atribuições mais difíceis do pastor. É chegar na terça-feira ter um sermão. Vamos chegar no domingo, ele ter outro sermão. Chegou na terça-feira e passa rápido. Quando ele menos espera, já está na terça-feira de novo. Ele tem que ter outro sermão. Aí chega na quinta-feira, ele tem que ter outro sermão. Porque a igreja não quer saber do que já passou. Ele não vai repetir. O Elias está dando sermão enlatado para vocês aí? Não. Cobre dele sermão fresquinho. É a atribuição mais difícil. Porque o pastor não pode enganar o povo com conversa fiada, conversa mole, conto da carochinha. Tem que abrir a Bíblia e dizer o que está escrito. Como é que a gente chega do céu? Como é que se desvia do pecado? Como é que vence o maligno? Essa é a doutrina. Como é que nós nos comportamos como crente nesse mundo? Essa é a doutrina. Como é que o marido vive com a mulher em santidade? Como é que o filho obedece o pai e a mãe? Como é que a família adora a Deus na igreja? Como é que o obreiro trabalha? Tem doutrina para todo dia. Abre a Bíblia. Estou lá em Maricá, não tem lá ou não? Se disser que não tem, tu vai ver depois. E vai na terça-feira, tem de novo na matriz. É terça na matriz e é quarta lá. E agora? Não pode repetir. Os crentes são exigentes. E quanto mais você doutrina o crente, mais exigente ele fica. Fica sabido. Ensina o sábio e ele se tornará mais sábio ainda. Elias entrou em crise. E Deus entendeu a crise de Elias. Quando a gente está em crise, preste bem, os obreiros principalmente, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Quando a gente está em crise, a nossa percepção tende a nos enganar. Se puder entender isso, guarda. Elias estava na crise e a percepção dele estava equivocada. Ele foi parar na caverna. Caverna é lugar de obreiro? É, igreja? Não é. Foi parar na caverna e o Senhor pergunta: o
que foi que o Senhor perguntou para ele? O que fazes aqui, Elias? Irmão, a coisa pior que tem é o obreiro no lugar errado. Não dá certo. Obreiro no lugar errado só dá trabalho, só dá problema. O que fazes aqui, Elias? É Deus cobrando. E o que é que ele diz? Olha o zelo. O que é que ele diz? Ouvi uma voz do altar que dizia: sou extremamente zeloso. E o que mais? A percepção estava errada aí. Eu tenho sido muito zeloso, Senhor, e agora eu estou sozinho. O Senhor me deixou só. A visão dele estava errada. Ele não estava sozinho. Estava só? Não. Quem estava com ele? Deus. E quem mais? Quem mais estava com ele? 7.000. Mas aí eu pergunto a você: cadê os 7.000? A minha igreja está grande, mas na hora do trabalho, cadê? Na hora do evangelismo, cadê? Na hora da crise, cadê os 7.000? Todo mundo se esconde. Cai fora. Deixa ele ir sozinho. Na crise. A crise não deixa o seu pastor sozinho. Ele não sobrevive. É um homem fraco como nós. Fui zeloso, Senhor, e agora eu estou só. Estão procurando a minha vida para me matar. A percepção dele estava equivocada. Ele não estava só. Deus não ia deixar ele morrer na mão de Jezabel de jeito nenhum. Ele estava vivendo um momento de crise existencial. Você não é super-homem. Humilhe-se diante de Deus. Aquele que se humilha diante de Deus, ele vai exaltar um dia. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A percepção de Elias estava manchada pela pressão. Estava se sentindo só. Agora também eu vou dizer uma coisa para vocês. Posso dizer? Quem mandou Elias matar aqueles 450 homens? Deus mandou? Claro que isso é um negócio entre ele e Deus. Eu não vou entrar nessa questão. Eu não estava lá. Eu não sou testemunha, viu? Não me arrode. Tenha cuidado também com os limites do seu zelo, porque o zelo demasiado devora. O zelo demasiado devora. E a Bíblia diz assim: o zelo da tua casa me devora. Falando com Jesus. Por isso, quando ele chegou no templo lá, que ele viu aquele monte de coisa errada, campista vendendo bode cego, cabra manquejando, tapeando as pessoas que iam oferecer oferta, não aceitava que a pessoa trouxesse oferta, tinha que comprar deles ali. Era uma manipulação comercial. Não deixe que a igreja seja esse extremo. Vamos pôr zelo na casa de Deus. Hora do culto, hora de dobrar o joelho, hora da doutrina, hora do ensaio, hora de tudo. Vamos caprichar nisso aí, porque o nosso Deus é zeloso. Depende de todo mundo. Se a escola dominical é 8 horas, é 8 horas. Tem 2 pessoas, vamos começar. É assim que se faz. Ah, não, eu vou esperar ter 50. Vou esperar para o ano que vem. A escola dominical é imprescindível na igreja e os crentes devem participar. E os professores também devem ter cuidado no ensino, porque o ensino é atribuição do pastor. Quando ele compartilha com os professores da EBD, é porque ele está confiando compartilhar a doutrina. Então os professores também precisam aprender para ensinar.
Isso é zelo. Paulo diz assim: Timóteo, o que você aprendeu de mim, meu filho, entre muitas testemunhas, confiam a homem. De quê? Que homem? Que homem? Idôneos e fiéis. Idôneos é maduro. Obreiro menino é uma coisa tão feia. Você já viu o menino? Claro que já viu. O menino não tem compromisso com hora, com lugar. Ele tem que ser guiado. Você põe o menino aqui sentado e diz: fica aí sentado que eu vou buscar um presentinho para você. Se você demorar meia hora, ele não está mais ali. O obreiro inconstante, menino, é assim. Não tem firmeza, não tem segurança. Mas Timóteo diz assim, Paulo diz assim: Timóteo, o que você aprendeu de mim, meu filho, confia-o a homens fiéis. Como é bom ter ao nosso lado homens fiéis, mulheres fiéis, que também compartilham o que aprendeu, sem mudar em nada, seguros. Beleza já toda, meu irmão, porque o calor está. Ele é do Amazonas, esse irmão? É amazonense? É irmão do Kleber, né? É vaqueiro também, não? Parece um ribeirinho lá do Amazonas. Nós vamos encerrar a nossa missão nesta manhã. Os irmãos estão satisfeitos com esta palavra? É a palavra que sara, é a palavra que cura, é a palavra que transforma. Elias pediu a morte e Deus atendeu, meu irmão, o seu pedido. Tenha cuidado nos momentos de crise, o que você está pedindo a Deus. Vamos nos pôr de pé e vamos agradecer ao Senhor. Aleluia. Querido e eterno Deus, nosso Pai, te damos graças pela Tua palavra nesta manhã, Senhor. A palavra que nos alimenta, que nos sustenta, que nos dirige, que nos ensina, que nos faz ver os nossos próprios erros, Senhor. Aperfeiçoa-nos, Deus, cada dia, também para enfrentarmos os momentos de crise. O mundo está em convulsão, Senhor. A Tua igreja sofre perseguições e lutas por todos os lados. Prepara-nos, guarda-nos e livra-nos. Nós te pedimos a bênção em o nome de Jesus. Amém. O pastor Elias vai dar sequência aos trabalhos desta manhã com o batismo e a celebração da Santa Ceia do Senhor. Glória a Deus. Queridos, nós vamos ouvir ao Fadecol adorando o Senhor. Os nossos jovens também, tem alguns jovens aí, né? Tem? Depois, logo depois da Fadecol, nós vamos ouvir os nossos jovens. Nós vamos ouvir os nossos jovens também adorando a Deus. Ao Fadecol, irmão, celebrando o Senhor. E enquanto isso, eu vou pedir aos obreiros já para ir preparando aqui o altar onde vai ser o batismo. Amém, querido?
tem como pausar. Aí eu fiquei, o que é que eu queria ver? Aqui não era pra botar. Aí eu aqui. Começou a boa obra, é fiel pra terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Faz os céus e faz a terra, sua palavra não vai passar. Porque mais fiel que Ele, nunca houve, não haverá. O medo vem a todo instante pra querer minha fé roubar, dizendo: você já tentou demais, agora pare de sonhar. Então fui ler os meus projetos e comecei a analisar. É distante da minha realidade, preciso rabiscar. Ouvir a voz inesperada, dizendo: filho, e agora eu vou falar.
Abençoa, Deus.
Senhor, meus amados, amém? O pastor da igreja concede a oportunidade ao casal Gustavo e Ananda para estar louvando a Deus. São da amada igreja que eu paz do Senhor, amém, irmãos? Eu e meu marido fomos convidados, mas ele não está aqui presente, então estarei louvando o sonho.